Boa noite, doutora Thaís, tudo bem? Boa noite, bem. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado dar uma convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a aposentadoria rural. Então, vamos começar pedindo para a senhora comentar um pouco sobre a reforma previdenciária de 2019 e quais são os impactos do trabalhador rural. Então, essa reforma, ela não impactou diretamente o produtor, até porque não teve alteração significante. Como a aposentadoria rural ela é um benefício social, então ela escapou da reforma da Previdência. Então, continuou os mesmos parâmetros para aposentar rural. Então, fala pra gente também um pouco sobre a parte prática, como são as provas e as documentações necessárias. Então, rural, ele não precisa contribuir. Por isso que fala que ele é o segurado especial, fala que ele é um benefício social. Ele não contribui. Então, o que a gente vai precisar de provas aqui? Todas as provas documentais no meio do agro. Então, nota fiscal, contrato de arrendamento, contrato de compra e venda, qualquer coisa que ligue aquele produtor, a sua filiação ao sindicato. Então, aquelas compras de ração, compras de insumo. Aqui a gente está falando para o segurado especial agricultor. A gente tem outros que é o pescador profissional, que já tem as documentações próprias. Mas o trabalhador rural é tudo aquilo que ele consegue produzir, ele tem que resguardar e tirar prova daquilo dentro da propriedade. Perfeito. Então, tem uma idade mínima? Dentro dessa idade mínima, as mulheres podem se aposentar com 55 e os homens com 60? Sim, esse é um grande benefício que as mulheres produtoras, a idade delas é 55 para aposentar e homens 60. E não teve alteração com a reforma. É um valor abaixo, porque é de acordo com a perspectiva, né? Ele é um trabalho mais árduo. Então isso é para compensar o tanto que ele é desgastante na zona rural. Entendi. Então, quanto tempo de trabalho que é necessário? É preciso comprovar por no mínimo 180 meses, na média de 15 anos? Sim. O tempo exigido são os 15 anos de contribuição. É lógico que a maioria dos produtores vão ultrapassar esse tempo. Geralmente eles começaram a trabalhar na agricultura familiar em casa com 16, com 18 anos, então bem novos. Então eu já tive produtores que eu fiz aposentadoria lá que deu 360 meses de contribuições. Então é muita coisa. E aí por quê? Eles começam muito cedo. Então quando a gente fala de segurado especial, ele inclui tanto o marido, a esposa e os filhos que estão ali, desde que acima de 16 anos, que é quando começa a contar a idade para aposentar. Então, quais são essas documentações que eles pedem? Contrato de arrendamento, como a senhora falou, o DAP e o CAF também são necessários? Sim, hoje é unificado, né? DAP e CAF se tornou a mesma coisa. Então, o cadastro da agricultura familiar, ele é excelente e primordial, porque ele vai comprovar que aquele produtor rural, ele é agricultura familiar. Porque o que a pessoa precisa para aposentar como segurado? Não assinar carteira de outro. Ou seja, eles trabalharem ali em regime de economia familiar. Somente a família trabalha naquela propriedade. Aí sim eles conseguem ser segurado especial. Doutora, me fala uma coisa. A autodeclaração, ela é obrigatória? Sim, e ela é necessária, né? Onde o produtor ele mesmo vai afirmar que ele é produtor há tanto tempo. Então a autodeclaração na produção rural para aposentadoria, ela é essencial. É o principal documento que ele vai ter que apresentar. É lógico que para confirmar o que está ali na autodeclaração, ele precisa de provas. Mas antes dessas provas, ele precisa ali autodeclarar o que ele faz e o que ele já fez dentro da propriedade. Então, sobre o valor do benefício, geralmente é um salário mínimo, né? Que em 2026 está 1.621, não tem? Sim, porque como a gente fala que ele é um benefício social, então não vai calcular em cima das contribuições, porque nós não temos contribuições aqui. O produtor rural não contribui para ele aposentar. Então vai calcular com base no salário mínimo. Realmente ele é um benefício social. Então é com base na aposentadoria tradicional. Então, o trabalho urbano, ele estraga a aposentadoria rural de alguma forma? Se for a curto prazo, não.
Mas, se eu assinei carteira, né? A minha carteira de trabalho foi assinada há muito tempo, e eu também trabalhei há muito tempo na zona rural, o que eu vou ter? Uma aposentadoria híbrida. Aí eu já não vou ter aquele prazo de 60 anos para homens, 55 para mulheres. Geralmente ali para homem vai ser 65. Por quê? Eu vou computar uma aposentadoria híbrida. Eu vou misturar uma aposentadoria normal, urbana, com uma aposentadoria de um segurado especial. Então eu não vou. Agora, se eu trabalhei pouco tempo na cidade, até permite. A legislação permite que o quê? Em época de safra, de produção, eu trabalho ali na cidade, e quando eu não estiver na fazenda, e quando eu não estiver nessa época de produção, eu posso sim procurar serviço na cidade esporadicamente. Porque esses trabalhos curtos na cidade ajudam a me manter e eu não perco a minha qualidade de segurado especial. Agora, se eu já trabalhei aí por 5, 8 anos na cidade continuamente, aí eu posso atrapalhar minha aposentadoria rural e optar aí e consignar uma aposentadoria híbrida, aonde que eu vou atrasar a idade e tudo mais. E também a questão do teto mínimo, né? Porque aí vai deixar de ser salário mínimo. Porque quando ela é híbrida, aí eu vou computar esse tempo trabalhado na cidade e calcular ele. Vai acabar sendo prejudicial. Sim. Entendo. Então, em processos judiciais ou administrativos, é comum perguntarem sobre a rotina do campo para verificar se a pessoa realmente é do meio rural? Sim, e o que mais acontece nesses processos é eles perguntarem o que você faz lá, perguntarem, por exemplo, questões simples, que você mexe com produção de rapadura. Como que você faz essa produção de rapadura? Porque a pessoa que ela tá no campo, ela responde aquilo ali com tranquilidade, com facilidade. Agora, a maioria das pessoas fala que trabalha no campo, mas você pergunta e é onde que o juiz ele consegue descobrir a mentira ali. Porque quem não tá lá no campo no dia a dia não vai saber as particularidades. Então, a maioria das perguntas que o juiz faz é sobre o dia a dia lá. Que horas que você trata do gado? Como que você tira o leite? O que você faz com esse leite? Então, é pergunta simples, mas que mostra ali a especificidade daquele dia a dia. Realmente, se você faz aquilo, você vai dar conta de falar tranquilamente. E eu já vi casos de pessoas que foram mentir e realmente embananou porque não sabia o que falar. Mas o que você faz com leite? Eu faço queijo, mas você vende esse queijo para onde? A pessoa não sabia dizer aonde que ela vende. Então, se eu comercializo e se eu vendo esse queijo realmente, eu vou saber aonde eu entrego, por quanto eu entrego. Então, é nesses pequenos detalhes que o juiz encontra a mentira. Sim. Então, fala um pouco sobre qual é o mais comum que os trabalhadores cometem ao plantar, ao juntar a sua aposentadoria. Então, não juntar provas é o erro mais comum. Então, tem produtores que eles fazem simplesmente o que? Eles produzem, mas compram no nome de terceiro. Então, eu não me cadastro no sindicato, porque a gente tem o sindicato dos produtores. Eu faço uma compra de uma ração no nome de um terceiro, eu não pego nota. Então, tudo isso é comprovação. Eu não tiro foto. Até mesmo quando, por exemplo, você mora na propriedade rural e seus filhos estudam na escola, lá na escola fica colocado lá, o endereço deles é a zona rural. Aquele documento da escola dos seus filhos serve para sua aposentadoria. Então, o maior erro é não juntar provas, é não realmente comprovar aquele momento que você viveu ali. Até fotos trabalhando no dia a dia, entregando queijo, precisam ser comprovadas. E é de 15 anos. A maioria do erro deles é o quê? Não, falta 5 anos para aposentar, vou começar a juntar nota fiscal. E não funciona assim, né? Então a gente precisa de 15 anos ali, no mínimo, trabalhando e vivendo naquela propriedade rural. Então, o maior erro de todos é não juntar provas. Entendi. Professora, como você acabou de falar, eles precisam da prova além dos 15 anos. E se não chegar a ter provas de todo esse período? Vamos supor que ele tem prova de 8 anos anteriores, 10 anos anteriores. Como funciona? Aí a gente vai passar pelo crivo ali do INSS. Porque como ele é um segurado especial, por exemplo, ele não consegue comprovar ali. Mas a propriedade que ele adquiriu foi 15 anos atrás. Às vezes aquelas provas se perdem, porque nota fiscal ela amarela,
ela some. Então, às vezes, coisas muito antigas, ele não vai conseguir ter ali naquele momento. Mas se ele já tem 8 anos, já é uma ótima ali antecipação dessas provas. E se ele tiver, por exemplo, a propriedade há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o nome dele, ali já tem prova definitiva que ele produz. O que ele não pode? Ele só assinar a autodeclaração e não ter mais nada comprovando. Hoje em dia é muito fácil, igual no TSE, declaração eleitoral. Você vai lá e puxa, se você é produtor rural, vai estar lá constando sua profissão. Outra coisa que eu falo, tem produtor rural, eu já vi produtora perder a aposentadoria, porque na hora de declarar, ela se declarava com do lar. Então, porque ela morava na fazenda, mas como ela ficava cuidando do serviço interno de casa, ela colocou como do lar. Não aposentou até hoje. E olha que ela morou 35 anos na fazenda, produzindo em regime de economia familiar. Então, às vezes, coisas pequenas, como na hora de te perguntarem qual a sua profissão? Agropecuarista, né? Agricultor, trabalho com agricultura familiar. Então, colocar isso, porque esses pequenos detalhes vão te ajudar lá na frente, porque eu não tenho prova de nada, mas você vai lá no site TSE, você puxa, tá lá que você é produtora rural, na escola onde seu filho estuda, puxa, qual que é a profissão da mãe? Produtora rural. Então, isso ajuda, né? Porque a partir do momento que você coloca do lar, você já descaracteriza como segurado especial. E a senhora era uma advogada agrária também, né? Também trabalhando no sindicato. Sempre foi sua vocação? Ou chegou um período que a senhora falou assim, não, é isso que eu quero na minha vida? Conta um pouco pra gente sobre essa história. Sim, sempre foi a minha vocação. É porque eu cresci na zona rural e eu comecei a querer atuar no agro por causa de uma aposentadoria rural. Mesmo? Então, olha a coincidência, porque eu vi no jornal eles falando que um advogado, tal, não lembro a época, né? Já tem 8 anos que eu advogo, que ele passou para trás um casalzinho de produtores rurais que queriam aposentar e não pegou o retroativo. Aí eu pensei, eu conheço o pessoal da fazenda e realmente eles são desassistidos. Eles não sabem, até hoje eu tenho produtor lá que eles não sabem ler. Então a documentação você tem que passar passo a passo com eles. Então o principal motivo que eu entrei pro agronegócio, para advogar no agro, foi por causa dessa aposentadoria rural que eu vi alguns vizinhos meus passarem por isso também, que eu decidi falar, não, vou ajudar porque eles são menos favorecidos, eles entendem menos. Só que hoje a realidade do agro é diferente, né? A gente tem várias pessoas, o agro se tornou grande e que minha paixão por ele continua. E dentro do sindicato, o que eu busco? Essa mesma coisa, ajudar esses produtores. Então, orientar como que eles aposentam, o que eles fazem. Orientar no dia a dia para quê? Para quando chegar a hora deles aposentarem, tá seu direito garantido. Então, como a senhora acabou de falar, a senhora advoga há 8 anos, dentro desses 8 anos, agora pra gente fechar a senhora deu alguma dica, algum esclarecimento, alguma dica mesmo para os trabalhadores rurais para esse casamento, tipo? Então, esses produtores, eles realmente precisam juntar a documentação. Essa é a dica principal. E se eles têm a oportunidade de filiar algum sindicato, é importante. Essa filiação permite o uso da carteirinha do sindicato, eles fazem a CAF, porque a CAF não é só acessar crédito, porque tem gente que usa a CAF só para acessar um crédito mais barato. Não, aqui eu preciso realmente dessa documentação. Então, quando chega lá no sindicato, vamos supor que chegou no sindicato hoje e vai me perguntar o que fazer, realmente o que você tem de provas hoje e o que a gente pode melhorar dessas provas. Para quê? Para que quando chegue no dia, eu já tive produtor que um dia antes dele complementar a idade, eu já estava com todas as provas ali prontas. Por quê? Porque antes ele já vinha preparando. Então, já que eu não contribuo, e é um benefício, né? Porque eu não estou contribuindo. Então, que pelo menos eu prepare todas essas provas para no dia que for aposentar, eu consiga rápido, porque se eu tenho tudo, é muito difícil eu ir para a via judicial. Eu consigo resolver na via administrativa e aí economiza tempo, né? Sim, perfeito. Quero agradecer pela atenção e pela disponibilidade da senhora. Muito obrigada por ter vindo essa entrevista pra gente. Eu que agradeço pelo convite.